Estamos de volta no nosso Em Ação Social, falando um pouquinho dessa ONG que foi criada com o propósito de trazer humanização, que chama Pró-Humanos. Zilão, você estava falando sobre essa questão da diferenciação, que existe muito grupos de palhaços e você queria trazer, sempre foi o desejo de trazer uma proposta diferente. Qual que é essa diferenciação que vocês, na verdade, estão trazendo para a população? Então, uma das coisas que a gente gosta muito de falar é que a gente experimentou da graça de Jesus. E, diferentemente de outros grupos, e a gente sabe que existem muitos grupos de palhaços cristãos, e aí, nesse caso, eles estão no mesmo bar que a gente, com essa mesma proposta, é que quando a gente vai para um hospital, a gente vai para fazer graça por causa da graça que a gente tem. A gente até brinca muito com um jogo de palavras, né? Levando a graça com graça. E quando a gente fala de esperança para um paciente, a gente está falando de uma esperança que é real. Quando a gente fala de vida, a gente está falando de uma vida que é real, porque a gente entende a fonte disso tudo. Se eu posso dar um exemplo, uma vez visitando uma mãe com um filho que estava em coma, o médico tinha acabado de dar a notícia de que provavelmente o filho não ia sair dessa. E na hora eu fiquei assim, poxa, o que eu falo para ela? Eu dei um abraço nela e falei, olha, eu posso te falar uma coisa, o autor da vida é Deus. E não é o médico que tem a última palavra, quem tem a última palavra é Deus. E dei um balão, aqueles balão espaguete, que o pessoal tem dificuldade em encher. E dei para ela encher. E ela tentou encher e não deu conta. E aí eu enchi, falei, olha, só tem um que pode encher de esperança a nossa vida. E fiz uma flor, com aquele balão eu fiz uma flor e entreguei para ela. E esse é Jesus. Então, se Deus quiser, o seu filho sai. Se não, ele sabe o que é melhor. Para encurtar a história, 15 dias depois o menino saiu do coma. 45 dias depois ele foi embora para casa. Então essa é a diferença. Que benção, hein, pai? Essa é a diferença. E é interessante, né, Pedro, porque é uma mensagem destituída também de proselitismo, né? Não tem nada a ver com igreja, mas tem a ver com valores, né? Com princípios cristãos, né? A questão é que a gente... Vocês não representam uma denominação, né? Não representam. Até porque essa questão em hospital é muito complicada, né? Você representar, levar a bandeira de uma igreja. E a gente a nossa disposição no hospital não é levar a igreja nem religião. Isso. É levar a alegria e principalmente o Senhor da alegria, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dentro dessas histórias aí, também lembrando, o Zilão contando, eu lembrei de um outro caso de o Bruno, uma criança lá no materno infantil, na época a gente ainda estava começando, e a gente entrou no quarto e eu com um galo, né? E ele muito triste, a criança muito triste, a mãe não estava no quarto. E eu comecei a brincar com ele, a gente começou a fazer algumas mágicas e 3 palhaços e a gente não conseguia nem estimular ele de todas as formas e não conseguia nada. Até que então ele esboçou um sorriso. Nisso a mãe entrou no quarto e começou a chorar. E a gente ficou desesperado, né? Nossa, mas o que está acontecendo? Ela está chorando, ele não podia rir, tem a operação, está estourando os pontos, meu Deus. E aí, no final da história, a gente descobriu que o Bruno estava no hospital internado há alguns meses já. Ele estava com depressão profunda e já havia meses que ele não esboçava nem um sorriso com tudo que acontecia ali no hospital. E a mãe chorou, chamou o pai, foi lá fora e o pai chegou e chorou muito, os dois. E aí a gente começou a acompanhar o Bruno no hospital, até a saída dele. É curado, graças a Deus. Essa criança tinha quantos anos? 7 anos. Então uma criança com 7 anos com depressão no hospital, né? E a gente não chegou, era só os palhaços. O palhaço pode entrar, né? O palhaço eu aceito. Falando um pouquinho dessas experiências, Zilão, você até trouxe aí alguns apetrechos. Onde a gente tá, a mala tá. Então, mostra para nós como é que vocês abordam as pessoas, como é que é uma experiência, se você lembrar de algum fato, mas dentro de todos esses instrumentos, brincadeiras, o que vocês fazem na hora? Uma coisa que está acontecendo agora é que, às vezes, existe a resistência, né? A palhaço em hospital, às vezes tem resistência por parte dos médicos, mas uma coisa que está acontecendo muito agora nos hospitais estão nos chamando para ajudar nos atendimentos, principalmente em pronto atendimento. Então o paciente chega, por exemplo, lá, aí a gente tem, né, isso aqui, por exemplo, a gente fala que é um anestésico. E aí eu tenho tudo que a gente usa tem uma história. Então esse anestésico eu falo que eu descobri uma vez que eu usei na minha sogra, que eu bati na luz e aí eu descobri que batendo, anestesia, e batendo de novo, né? Então esse aqui é o anestésico. Às vezes o paciente precisa cortar o cabelo, tá internado há muito tempo, então a gente corta o cabelo do paciente, enfim.
arranca dente. Não funcionou, certo? não. Mas é que agora eu estou no processo de demonstrações aqui. Deixa Para eu olhar saber. a temperatura. E o mais legalzinho aqui, que a gente gosta muito, né? Que é de tirar a foto, né? É verdade. Então a gente tira a foto e tudo, para cada um desses brinquedinhos aqui tem uma história. A gente faz o que a gente chama, né, dentro do palhaço, de jogo. Tem um jogo. Nisso, por isso que a gente, como palhaço, sempre atua em dupla. Duplas. Então, é o lance. Um faz com o outro e joga para o paciente. Então, a gente entrega isso para um paciente. Idosos, crianças, enfim. Tem o telefone também, né? Tem o orelhão. telefone também, o orelhão. Aqui está o orelhão. Orelhão. Agora ele está fora do ar, porque está entupido, né? Então, a gente pega o cotonete, limpa. E assim vai. Muito legal, muito jóia. Conta para nós algumas outras experiências que vocês tiveram assim com pacientes, igual o Pedro, que você foi fantástico, né? Um menino que tinha muitos dias, né? Ou meses. Que nem sorria por depressão. A gente nem imagina que uma criança de 7 anos tem uma depressão profunda. Eu né? não sabia disso. Foi a primeira vez que eu... São tantas histórias, mas tem uma que eu gosto muito na UAI São Jorge, né? A gente estava lá e tinha um médico que ele tinha uma certa resistência com a gente. E uma criança, ela enfiou o pé na moto e estraçalhou o pé dela. E ela estava muito nervosa, gritando demais, um desespero. E a gente passando, aí o médico pegou e falou, vem cá, ajuda aqui. E a gente entrou. Quando a gente entrou, começamos então a interagir com a criança, não que ela parou de chorar, né? Só que ela gritava, a gente gritava junto. E sabe quando a criança, tipo, ela esqueceu o pé e ela gritava e ria e, enfim, prestou atenção na gente. O médico fez todo o procedimento de limpar, de tirar pedaço de pele, pedaço de graxa e tudo mais. Quando ela percebeu, já tinha feito toda a limpeza do pé, cortado os pedaços de pele, enfim, dado os pontos, e ela nem percebeu. Ela interagiu com a gente, o médico teve o espaço para trabalhar, a gente teve o espaço também para interagir e a criança passou por aquele momento sem nem perceber. Então é outro caso, enfim. Com relação ao histórias. trabalho de Goiânia, a Pro-Humanos de Goiânia, ela está ligada à Pro-Humanos de Uberlândia. É uma filial. É uma filial. Filial. Vocês hoje têm quantas filiais? São 3 filiais, né? Então, uma em processo de implantação e são 3 filiais. Goiânia foi a primeira, né? Ainda o Zilão estava engateando com o sonho Pro-Humanos, a gente já apareceu na casa dele, a gente quer levar esse negócio para Goiânia. E aí viemos para treinar com ele, ficamos 15 dias acampados na casa dele, eu e o Gustavo, que é o outro coordenador de Goiânia, e aí a gente já começou esse trabalho já, e com muita dificuldade, mais dificuldades que o Zilão encontra em Uberlândia, porque aqui o Zilão já tem um reconhecimento, né? E lá a gente, 2 meninos, começar esse trabalho e qual é o nosso respaldo, né? Você tem quantos anos, Pedro? Eu tenho 21. 21. 21. E com essa consciência de caridade, amor, de humanização, né? Consciência E cristã. muita gente, assim, que É verdade. está com 40 anos e não ajuda ninguém, né? O interessante do Pro-Humanos Goiânia é que o voluntário mais velho é o Gustavo, que tem 22 anos, né? Então, assim, só a moçada. E a gente vai com dificuldade. Lembrei de mais uma história, se eu posso contar aqui. Foi semana passada essa. No HGG, dentro dessa questão que as enfermeiras, elas mantêm um contato, elas já sabem o que a gente pode fazer lá, né? E aí um senhor, já há alguns meses ele estava internado, e ele surtou, simplesmente surtou. E ela falou assim, Pedro, vem aqui. O seu Vicente, ele surtou e todos os remédios que a gente injeta nele, nada está conseguindo acalmar ele. O filho, a gente viu a entrada do filho e ele, cuidado com ele. E quando eu entrei no quarto, ele me reconheceu. Ô, palhaço! Né? E aí ele me tratou naturalmente. Então foi assim, foi uma experiência única, saber que ele reconheceu o palhaço, né? Então a gente passa por isso. E a gente sofre muito, porque a gente se identifica com os pacientes. E dentro dessa mesma semana, o seu Vicente, ele deu uma piorada e eu não sei como é que está a situação dele, que eu vim para cá e ainda não fui no hospital. Então a gente sofre também. A gente se interage, né? Se interage. Porque eu sempre brinco que quando a gente vai para o hospital, se a gente sair bem do hospital, é porque não foi bom. A gente tem que sair mal, porque quando você sai mal, significa que você se esvaziou. Você deu todo o amor que você podia dar naquele dia para os pacientes, né? Falou bonito aí. Falei, né? Acho que o tempo acabou. É isso aí. No nosso Em Ação Social, a gente está falando sobre esse trabalho fantástico, e não só fantástico, mas gratificante.
E no terceiro bloco, a gente vai estar falando nos nossos encerramentos, você vai ver e vai ter uma oportunidade de poder ajudar mais essa ONG Pró Humanos e como você pode abençoar. Por isso, não perca.